Fiquei tanto tempo sonhando com essa mudança de casa, mudança de cidade, de ter um novo recomeço na minha vida, sabe? De recomeçar as coisas do zero. Quando você tem aquela vontade de estar de saco cheio de tudo e simplesmente você quer sumir e ir para outro lugar e recomeçar e ter uma vida nova e trazer um novo eu, uma nova versão sua. Então, eu tô nessa situação agora, mas parece até que eu tô sonhando. É até uma mistura de quando você deseja tanto que um sonho se realize e quando ele finalmente se realiza, parece até que não é real. E às vezes eu sinto que a qualquer momento eu vou acordar desse sonho. E é tão estranho isso. E eu fiquei, na primeira semana que eu me mudei, eu senti muito isso, de como se não fosse real. E teve um momento que eu fiquei muito cansada emocionalmente falando e muito ansiosa por conta disso. Oi, gente! Sejam bem-vindos à temporada nova da minha vida, o episódio 1 de 2026, oficialmente, já que eu me mudei de casa, me mudei de cidade, me mudei de tudo. E eu quero colocar aqui nesses vídeos do meu diário perdido, como se fossem realmente episódios da minha jornada, da minha evolução também, das minhas reflexões, além dos devocionais, é claro. E se você não me conhece, eu sou Thalita e eu compartilho aqui alguns pensamentos e algumas reflexões, como falei antes. E recentemente eu passei por esse processo de mudança e confesso que eu não imaginava que seria assim tão desgastante, mais emocionalmente falando do que físico, porque foram questões que eu não imaginava que iriam acontecer e acho que me faltou pesquisar um pouco mais sobre esse processo na internet, aqui no YouTube mesmo, sobre como é esse processo assim, de mudança, como é que funciona e preparar psicologicamente para esse fato. Então, eu reuni algumas coisinhas que para mim seriam essenciais de escutar como conselho ou até como, sei lá, uma conversa entre amigos sobre esse processo de mudança. E espero que vocês gostem. Se você tá passando por esse processo também, então fica até o final do vídeo pra gente conversar um pouco sobre essa questão. E é isso, vamos lá. Serve até pra minha eu do passado saber sobre essa situação. É meio esquisito, mas como é meu diário aqui, então, whatever. O primeiro tópico que eu gostaria de saber sobre essa questão da mudança de casa, mesmo que tenha sido um sonho muito grande para mim, é que é muito caótico. Assim, toda mudança é muito caótica e confusa, essa questão de organização das coisas, do que levar para esse novo lugar, do que não é mais necessário para você, e até pensar em sua nova versão, do que você gostaria de levar para essa nova versão da sua vida. Então, o processo de realmente reorganizar tudo ali daquela casa que você estava vivendo por tantos anos, para trazer um renovo nesse novo lugar que você está indo. Até essa questão também da ida, de levar os móveis para o lugar, os móveis novos ou as coisas que você pretende levar, também é muito caótico. Eu lembro que quando a gente estava já para se mudar para cá, nossa casa estava cheia de caixas, cheia de coisas empacotadas, de móveis, de coisas pessoais também. E eu ficava olhando assim, caramba, meu Deus do céu, que isso? Eu fiquei assim, surtando a semana inteirinha da mudança em si, para chegar até aqui, no meu novo lar. E eu fiquei assim num momento muito ansioso, eu não pensava que eu ficaria tão ansiosa assim até chegar aqui, porque tudo fica desorganizado e fora do lugar. E eu que sou uma pessoa meio que, né, fiquei um pouco agoniada com esse fato de estar tudo desorganizado e aquela ansiedade mesmo para você conhecer o seu novo lugar, de você organizar as coisas todas. E é tanta coisa para fazer nesse novo lugar que você fica, ai meu Deus do céu. Ah, mas enfim, tudo dá certo no final, gente. A segunda coisa que eu gostaria de saber é que você não vai ter tudo que você gostaria de ter na casa nova.
A gente sempre pensa, eu vou chegar lá com todas as coisas que eu quero, com todos os móveis, e às vezes, na necessidade, não é isso que acontece realmente. Muitas coisas, muitos obstáculos e problemas aparecem e não dá para você realmente ter tudo que você quer. Então, como minha mãe sempre fala, né? Você começa e depois vai melhorando. Então, esse mindset, esse pensamento, assim, é muito interessante para nos mantermos constantes até nessa questão, porque às vezes a gente quer as coisas logo, a gente quer tudo de bom, de melhor, logo no começo, e às vezes só de dar esse primeiro passo para iniciar essa nova jornada já é algo grandioso. Então, depois a gente vai melhorando, vai vendo coisas melhores pra gente, e móveis melhores, roupas melhores, e enfim, coisas assim aleatórias. Terceiro tudo é questão de costume. Pois é, nós somos seres humanos adaptáveis ao ambiente em que vivemos. Parece meio óbvio, né? É óbvio na verdade, mas essa questão às vezes fica batendo assim na tecla, muitas vezes quando diz a respeito de sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente está acostumado naquele lugar, naquele ambiente, fazendo as mesmas tarefas de sempre, e de repente, quando a gente se vê fora daquela zona que a gente está sempre acostumado, dá um certo receio, dá um certo medo, uma certa ansiedade, até exagerada em algumas pessoas. E essa questão de ter esse pensamento de tudo é questão de costume. Nesse novo lugar que me encontro agora, tudo é muito longe, então o lugar que eu morava antes as coisas eram mais pertinho, então agora tenho essa dificuldade. Eu me sinto até que eu tô morando no interior e lá no outro lugar que eu morava não, então tem coisas que você tem que se acostumar e até a questão de transporte também, eu tive que me acostumar aos poucos a ir para o estágio e entre outras coisas. Então, você pode até ficar um pouco assim, desse crédito para você de ficar ansioso, ficar nervoso sobre esse fato, mas dê 1 mês ou 2 meses nesse lugar e você vai perceber que já vai estar no costume, já vai estar na rotina e é normal mesmo passar por essa situação. O quarto sempre vai ter prós e contras sobre o seu novo lugar. E como eu falei antes, né, vai ter coisas como transporte, que pode ser mais longo, mais trabalhoso, de você pegar muito transporte para ir para o trabalho ou para a sua faculdade. Os contras que eu tô falando aqui, às vezes pode ser muito longe. E também o bom que é o silêncio, a calmaria, a tranquilidade, tem aquela questão da qualidade de vida. Então, nesse lugar novo, às vezes tem prós e contras e é normal, e muitas vezes a gente pode até querer dar um passo para trás e voltar para o lugar velho. E nunca pense nisso, nunca pense em retornar para o que você saiu, sabe? Na minha questão mesmo é algo mais pessoal que eu não vou relatar aqui no canal, mas no lugar velho eu passava por muitas situações difíceis e no meu lar não parecia que era um lar de ficar tranquila depois de chegar de um trabalho ou de um momento de estudo, sabe? Quando você quer só descansar, não parecia isso, era um momento muito caótico. Então, nunca pense em voltar para algo que te deixava mal, basicamente. O quinto é que você vai sentir, pode sentir uma sensação de estranhamento nesse novo lugar. E é normal também. Para mim, foi uma situação um pouco difícil de lidar com esse sentimento e os pensamentos de estranhamento, de eu não me sinto ainda em casa, sendo que aqui é minha nova casa, sabe? Então eu ficava pensando, daqui a pouco eu vou acordar e nada disso é real e eu vou voltar para aquele lugar antigo onde eu morava. E eu fiquei, na verdade, não só uma semana, mas 2 semanas. E só agora que eu já tô um pouco melhor, mas sempre bate às vezes um estranhamento de que, caramba, eu não me sinto ainda em casa,
sei lá, é tão estranho isso. E eu senti falta exatamente de ver vídeos sobre isso, sobre essa questão, e de conversar com outras pessoas que já passaram por isso, se sentiram a mesma coisa, mas creio que também seja algo normal, já que a gente ainda está nesse processo de adaptação e de repente mudar para outro lugar causa um pouco de estresse. O sexto é mais sobre o cansaço mental e algo mais relacionado ao pessoal mesmo, por causa da dificuldade de me sentir em casa, como eu falei no anterior, porque meio que se relaciona, né? Essa questão do estranhamento e a questão da dificuldade de se sentir em casa. Eu passei a minha vida toda em um lugar, então foi naquele lugar que eu cresci, me desenvolvi, me tornei uma pessoa melhor e de repente se mudar para outro lugar é tão estranho porque ali estava a minha história. E eu fiquei até lembrando da porta que estava marcada lá no quarto com a altura do meu irmão enquanto ele estava crescendo, que eu ficava marcando. E enfim, essas pequenas coisas, meus rabiscos quando eu era criança na parede, esses pequenos momentos, pequenas coisinhas assim que dá um toque especial. E quando eu lembro disso, é tão estranho, porque ali era a marca de mim naquele lugar. E sair dali de repente, depois de, cara, 23 anos, é algo. Então, por conta disso, eu fiquei com muitos pensamentos acelerados, muita angústia também em mim. Não sei se para vocês aconteceram também, quem já passou por essa situação, mas foi isso que aconteceu comigo. E eu tento sempre ocupar minha mente com alguma coisa e ter esse pensamento também que é normal passar por essa situação e é algo novo para mim, esse processo de mudança, esse processo de estar em outro lugar diferente. Essas foram as coisas que eu gostaria de escutar ou até conversar com outras pessoas a respeito. E se você está passando por isso agora, tenha calma, fique tranquila, tranquilo, que tudo vai dar certo, as coisas vão se adaptar, você daqui a pouco vai se acostumar com esse lugar. E na verdade já deu tudo certo, né, gente? Como eu falei antes, nós somos seres que nos adaptamos aos lugares, então só leva um pouco de tempo para se acostumar. E claro que às vezes traz um certo, uma certa ansiedade, assim, às vezes, por estar nesse lugar novo. E, enfim, creio que é normal mesmo. Mas é isso, as coisas vão melhorar. E me conta aí nos comentários como foi seu processo de mudança, como tá sendo, se você está passando também por essa situação. E não se esquece também de dar uma curtida aqui no vídeo, aqui embaixo, né? Sei lá. E se inscreve também para ver os próximos vídeos aqui no canal. Beijinhos e até a próxima!